Olá, a paz do Senhor, estamos iniciando mais um EBD em Síntese Podcast, Momento Pedagógico, esse espaço que é destinado a dicas pedagógicas para o enriquecimento da sua aula de EBD. Chegamos até a nona lição dessa caminhada que estamos fazendo sobre o tema Sal e Luz no Mundo, uma igreja relevante. Esse é o tema da nossa lição de juvenis desse primeiro trimestre de 2026. Mas estou grato a Deus com a presença do meu amigo e irmão Lucas Vitor. Paz do Senhor, Lucas. A paz do Senhor, Paulo, grande satisfação estar aqui mais uma vez gravando uma lição tão importante e rica como é a de hoje. Amém. O título, Lucas, da nossa lição diz A Igreja e a Prática da Palavra. E a lição nos apresenta três objetivos. O primeiro, refletir sobre a importância da leitura da palavra. O segundo objetivo, apresentar métodos para a leitura e estudo da Bíblia. E o terceiro objetivo é encorajar os juvenis a obedecerem à palavra. Esses são os três objetivos da nossa lição. E como eu sempre te faço a pergunta, né? Que dica valiosa você traz para os nossos professores e alunos que acompanham o canal EBD em Síntese Podcast Momento Pedagógico. Amém, graças a Deus. Nesta lição de hoje, lição inclusive riquíssima, amado professor, você tem ouro nas mãos aí para ministrar nesse domingo. Eu gostaria de propor uma dinâmica para o professor, para que vocês pudessem executar em sala de aula. A lição, ela vai caminhar aí por dois sentidos. Primeiro, mostrar a importância de ler a Bíblia e estudar a Bíblia, né? E, em segundo lugar, a importância de praticar a palavra, né? De praticar a escritura. Então, a lição, ela caminha muito nesse sentido, né? De estudar a escritura, praticar a escritura. Estudar a Bíblia, praticar a Bíblia. E, para isso, eu gostaria de propor uma dinâmica que eu acho interessante o professor fazer em sala de aula. Se caso ele for fazer, eu acho que seria uma dinâmica boa para introdução, introduzir a sua aula. E essa dinâmica é basicamente um caça ao tesouro. Então, o professor vai fazer um caça ao tesouro na sua aula, ele vai pegar um objeto, vai esconder esse objeto em algum lugar da sala de aula, né? Os professores que podem ter essa possibilidade aí de dar aula em uma sala de aula, você vai pegar um objeto e vai escondê-lo, sem dizer aos seus alunos, obviamente. Quando seus alunos chegar, você vai apresentar o caça ao tesouro a eles e você vai dar a eles uma folha, certo? Com as orientações para que eles encontrem esse objeto. Então, você, por exemplo, na folha de papel vai estar escrito 4 orientações, digamos. Se os alunos seguirem as 4 orientações, eles vão achar o objeto que você escondeu, certo? Obviamente. Então, você vai colocar 4 orientações, por exemplo, e ao seguir uma orientação após a outra, os seus alunos vão encontrar o objeto que você escondeu. Qual é a grande questão nessa dinâmica? É que cada orientação dessa estará escrita em um idioma diferente. A grande questão dessa dinâmica é isso. Então, vamos lá. A primeira orientação, por exemplo, pode estar escrita em espanhol. Então, você vai escrever em espanhol, a primeira orientação. A segunda orientação pode estar escrita, por exemplo, em inglês. A terceira orientação pode estar escrita na língua francesa, digamos, e a quarta orientação pode estar escrita em outro idioma. Cada orientação é escrita em um idioma diferente. E você vai passar isso para os seus alunos. E qual é o grande quê da questão? É que os seus alunos, para poder seguir essas orientações que você colocou, eles vão precisar traduzir cada orientação dessa nas línguas em que está escrita para o seu idioma, para o idioma deles, para o português. E como é que os seus alunos vão fazer isso? Aí é a grande questão. Aí eles podem recorrer a várias ferramentas, né? Mas muito provavelmente na hora os seus alunos vão querer usar o celular. Aí você deixa eles usarem o celular, deixa eles usarem o Google Tradutor. E hoje a coisa mais fácil do mundo é você pegar o seu celular e traduzir qualquer texto de qualquer língua rapidamente, facilmente. Você tira uma foto, às vezes o celular na mesma hora já começa a traduzir aquilo ali, né? E no instante você consegue fazer essa tradução. E os juvenis, os adolescentes, eles são inteligentes, eles são rápidos, eles pegam as coisas rapidamente, eles vão entender, eles vão saber. Pode ter certeza, amado professor, eles vai surgir na mente deles, vamos pegar o celular na hora, não tem internet, rotei internet e dá certo. Por quê? Quando eles acharem o objeto, o que é que você pretende ensinar, né? O que é que você pretende passar através dessa dinâmica? É a seguinte ideia.
para você conseguir encontrar aquele objeto, aquilo ali, você precisou de um trabalho, de um esforço. Você precisou traduzir todas aquelas informações de um modo que você pudesse entender aquilo. E você vai passar a seguinte mensagem para o seu aluno: a Bíblia, a gente não precisa nem traduzir, porque ela está toda em português. E não há essa dificuldade tão grande de compreensão, porque a palavra de Deus é simples. Um doutor pode ler a palavra de Deus e entender, e alguém que tem pouco estudo, né, pouca instrução, pode ler a palavra e conseguir entender a palavra de Deus. Não é? Mas não é porque qualquer pessoa pode ler a Bíblia e conseguir entender a mensagem central da Escritura que o seu aluno ou você mesmo não deva estudar a Bíblia, procurar entender, procurar conhecer, procurar se aprofundar na Escritura. Não é do mesmo jeito que o seu aluno foi lá, pegou o celular e traduziu aquele idioma para um idioma que ele entendesse. Muitas vezes, quando ele for ler a Escritura, ele vai precisar buscar em várias fontes entender o que a Bíblia está dizendo. Às vezes é uma passagem, às vezes é uma palavra, às vezes é um texto que o seu aluno lê e não consegue compreender, então ele vai precisar pesquisar, ele vai precisar procurar para tornar aquilo ali compreensível para ele. Né? Às vezes o seu juvenil ele vai ler uma coisa na escritura e vai parecer que aquilo ali está em outro idioma, está em outra língua para ele, porque ele não entende, porque ele não vai conseguir compreender. Então ele vai precisar se esforçar, ele vai precisar buscar atrás, ir atrás de material, perguntar a você mesmo, que é o professor, não é? E mostrando ao seu aluno, do mesmo jeito que você só consegue achar o objeto se você entender as orientações, assim também é com a escritura, né? Nós só conseguiremos viver a escritura, nós só conseguiremos colocar isso em prática se nós entendermos aquilo que ela está falando, né? Se nós compreendermos as suas orientações e então colocarmos em prática. E só dá para entender isso através de leitura, através de estudo, de esforço, né? Cavar o poço para entender o que aquilo ali está dizendo. Então, eu acho que essa dinâmica, se o professor for colocar em prática, é interessante que ela seja colocada, seja feita de forma introdutória. Por quê? Porque os insights dessa dinâmica você vai aprofundar ao longo da aula nos tópicos que a lição vai trazer. Então, o professor pode trazer de forma introdutória e depois disso ele vai aprofundando os insights que ele trouxe lá no começo da dinâmica, nos tópicos da lição. Então, ele vai fazendo os aprofundamentos a partir, né, do pontapé inicial que ele trouxe no começo da aula. Eu acredito que se o professor optar por seguir essa dinâmica, eu acho que ele vai ser muito abençoado e vai ter uma aula bastante interativa e dinâmica nesse domingo. Amém, Lucas. Dica valiosíssima e acredito que vai ocorrer esse crescimento dos alunos através dessa dica, do professor também, consequentemente. Eu trago para vocês aqui um tema que a lição trata no, no tópico 2 no objetivo 2, que é apresentar métodos para leitura e estudo da Bíblia, certo? Então, eu trouxe aqui alguns métodos, né, para o estudo da Bíblia. O primeiro que eu trouxe aqui são três métodos, né? Eu não sei se está pequeno, mas eu vou tentar aumentar aqui. O primeiro método de leitura, eu coloquei aqui no quadro, tá? Leitura planejada. Então, qual é o um? Ocorre quando há uma leitura dirigida por objetivos. Por exemplo, ler a Bíblia inteira em um ano ou ler o Novo Testamento em 3 meses. Isso é um exemplo de uma leitura planejada. Nós temos outro método, o 2, estudo sistemático. Eu coloquei, trata-se de uma leitura com um foco temático. Ocorre quando a pessoa lê trechos da Bíblia, como apenas, um exemplo, como apenas os evangelhos ou apenas o Pentateuco, ou temas, por exemplo, textos que falem sobre o Espírito Santo ou sobre o arrebatamento. Geralmente esta é uma leitura, geralmente esta leitura é acompanhada do estudo de obras de apoio, como livros, dicionários ou literatura teológica. E outro método que eu coloquei foi a pesquisa detalhada. Algumas pessoas se dedicam a um estudo profundo de apenas um versículo, ou apenas um capítulo, ou apenas um episódio do texto bíblico. Por exemplo, a criação ou a crucificação de Jesus. Geralmente isso ocorre quando a pessoa está preparando uma aula, uma pregação, um sermão. Trata-se de uma pesquisa específica focada no texto, selecionando o seu contexto. Então, esses são alguns métodos que eu trouxe, que a lição também faz a referência,
que eu acho interessante você compartilhar com seus alunos, porque às vezes possa ser que ele não conheça que existam métodos para a leitura da Bíblia. Temos aplicativos que nos ajudam a cumprir essas metas, né? Eu tenho um aplicativo no meu celular que se tem a meta lá, leitura da Bíblia em um ano, ou Novo Testamento em 3 meses, né? A gente pode, no aplicativo, procurar um tema específico, aí já vai mais para o estudo sistemático, a pesquisa detalhada também ele traz. Então, nós temos várias ferramentas e nós temos métodos de estudos para nos aprofundarmos na palavra do Senhor. Então, essa é a dica que eu trago aqui referente a essa lição e acredito que vai ser bênção de Deus. Lucas. Querido professor, como minha palavra final, não é, para nós encerrarmos, não deixe de incentivar o seu aluno à leitura bíblica nessa lição, né? Você tem a grande oportunidade de incentivá-lo a ler a Bíblia toda, a ler o Novo Testamento todo, né? E sempre frisar que o seu aluno não tem desculpas para não ler a Escritura. Ele não tem desculpa para não ler a Bíblia. Hoje, até no celular, você consegue ler a Escritura, né? Você tem aplicativos que ajudam, você tem apps. Então, hoje existe uma diversidade grande. Não deixe de frisar isso, não deixe de frisar a importância da palavra de Deus para o seu aluno, a importância de ler a Bíblia, porque com certeza, como eu já venho dizendo em todas as lições, fazendo isso, certamente a sua aula, o seu aluno, a sua classe e você mesmo serão muito abençoados por Deus. Amém. Graças a Deus chegamos ao final da nossa aula. Conto com vocês para estar conosco na próxima lição e acredito que vai ser bênção de Deus. A paz do Senhor e até a próxima lição.